É impossível começar esta notícia sem destacar o clima de tensão que paira sobre o futebol mineiro nesta semana. O ambiente em Belo Horizonte está tomado por uma mistura de expectativa, incerteza e uma pitada de provocação que só o clássico entre Cruzeiro e Atlético Mineiro consegue gerar. Nos bastidores, algo grandioso está prestes a acontecer, e as próximas horas prometem mudar completamente o rumo de um dos maiores ídolos do futebol brasileiro recente. Uma reviravolta que ninguém esperava parece prestes a se concretizar, e o impacto disso pode ser gigantesco para o rival da Raposa, principalmente em um momento tão delicado da temporada. Antes de continuarmos com essas notícias do Cruzeiro, o que você vai ouvir agora vai mexer com os bastidores da Toca da Raposa como nunca antes. Agora vamos continuar com a notícia. Então, torcedor celeste, aproveita para se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o seu like, porque o que está prestes a ser revelado vai fazer você enxergar o clássico mineiro de uma forma completamente diferente. Comente aqui embaixo o que você acha desse momento vivido pelos nossos rivais, porque o Cruzeiro está de olho em cada movimento vindo do outro lado da cidade. Essa notícia envolve bastidores quentes, decisões pesadas e até uma possível despedida que promete abalar o futebol mineiro. O que está acontecendo no lado alvinegro é algo que ninguém poderia imaginar há poucos meses. O Atlético, que sempre contou com Hulk como uma de suas maiores referências, enfrenta uma crise silenciosa que começa a se tornar visível. A relação entre o ídolo e o clube está estremecida, o rendimento despencou e, nos corredores da Arena MRV, já se fala em mudanças drásticas. O clima é de fim de ciclo, e há quem diga que o desfecho pode acontecer antes mesmo do clássico com o Cruzeiro. Isso mesmo, o camisa 7 pode nem entrar em campo contra a Raposa, o que representaria um símbolo de que a hegemonia recente do rival está ruindo de vez. A informação que circula nos bastidores é que o atacante Hulk vive dias de total incerteza dentro do clube. São 11 partidas consecutivas sem marcar um gol, e mais de um ano sem balançar as redes com bola rolando no Campeonato Brasileiro. O desgaste emocional é visível, e até o próprio jogador tem admitido publicamente o peso desse momento. Durante a derrota para o Fluminense, por 3-0, no Maracanã, ele pediu desculpas à torcida, demonstrando um abatimento que surpreendeu até os torcedores mais fiéis. O técnico Jorge Sampaoli, conhecido por sua intensidade, teria perdido a paciência com a falta de resposta dentro de campo. Nos bastidores do Cruzeiro, o sentimento é de que esse momento de instabilidade no rival chega em boa hora. Leonardo Jardim e sua comissão técnica observam atentamente os acontecimentos e entendem que um Atlético em crise pode ser o cenário perfeito para o Cruzeiro confirmar sua força e, mais uma vez, dominar o clássico. Mas a notícia que chega de forma cada vez mais forte é que o futuro de Hulk pode ser decidido antes mesmo de o apito inicial soar na Arena MRV. Pessoas próximas ao jogador revelam que ele está repensando sua permanência, e que uma decisão pode ser tomada ainda nesta semana. O atacante, que se tornou símbolo da era recente do Atlético, estaria frustrado com as cobranças internas e a falta de sintonia com o treinador argentino. Fontes ligadas ao elenco afirmam que a relação entre Hulk e Sampaoli azedou de vez, e que os dois já não se falam com a mesma frequência de antes. Há até relatos de discussões mais ríspidas durante os treinos, algo impensável em tempos de glória. O desgaste é tão grande que dirigentes do clube já começaram a avaliar alternativas para uma possível saída imediata do jogador, caso o ambiente continue insustentável. Do lado do Cruzeiro, há uma leitura muito clara: quanto mais turbulência houver no rival, melhor para a Raposa. Pedro Lourenço, dono da SAF Celeste, tem acompanhado de perto cada detalhe e entende que o momento é ideal para consolidar o domínio dentro de Minas Gerais. O trabalho de Leonardo Jardim segue firme, com o grupo unido e motivado, enquanto o adversário parece se perder em meio a pressões e crises internas. O Cruzeiro, por outro lado, respira estabilidade e vê o clássico como uma oportunidade de marcar território, mostrando que o comando do futebol mineiro mudou de lado de vez. Mas o ponto que chama atenção é que essa crise não é apenas esportiva. Ela envolve ego, liderança e até política dentro do vestiário alvinegro. Hulk, que sempre foi um líder natural, começou a ser contestado internamente, principalmente por jogadores mais jovens que questionam seu protagonismo. A pressão vinda das arquibancadas, antes de apoio incondicional, agora se transforma em cobrança. E, para um jogador acostumado a ser o centro das atenções, esse tipo de ambiente se torna insuportável. O resultado disso pode ser uma decisão surpreendente e imediata. Se a saída de Hulk realmente se concretizar antes do clássico, o impacto seria devastador para o rival e um combustível extra para o Cruzeiro. Imagine o cenário: o principal nome do Atlético fora de combate justamente no maior jogo do estado, abrindo espaço para a Raposa impor seu ritmo e mostrar sua força diante de um rival fragilizado.
É exatamente esse tipo de situação que Leonardo Jardim vem preparando seu elenco para aproveitar. A equipe está focada, confiante e pronta para dar mais um passo importante rumo à parte de cima da tabela do Brasileirão. É importante lembrar que, enquanto o Hulk enfrenta críticas e vive uma seca de gols, o Cruzeiro tem mostrado evolução ofensiva. Jogadores como Matheus Pereira, Arthur Gomes e Dineno vêm se destacando e se tornando protagonistas. O trabalho tático do treinador português começa a dar frutos, e o entrosamento cresce a cada rodada. O Cruzeiro se transforma em um time difícil de ser batido, com uma postura compacta, organizada e extremamente competitiva. A diferença de clima entre os dois lados da cidade é gritante. Nos treinos na Toca da Raposa II, o ambiente é o oposto do que se vê no Atlético. A leveza, confiança e um sentimento coletivo de propósito. O grupo sabe o peso do clássico e entende que uma vitória na Arena MRV seria simbólica, não apenas pelos 3 pontos, mas pela afirmação de uma nova era. Leonardo Jardim tem reforçado diariamente a importância de manter o foco e não cair em provocações, e a comissão técnica vem preparando o time para qualquer cenário, inclusive para enfrentar um adversário emocionalmente abalado. Enquanto isso, nas redes sociais, a torcida do Cruzeiro não esconde o entusiasmo com as notícias que chegam do lado atleticano. Memes, provocações e comentários tomaram conta dos perfis, mostrando que o clima de rivalidade está mais aceso do que nunca. Para o torcedor celeste, ver o principal jogador do rival cogitar uma saída antes do clássico é quase como um presente antecipado. E há um sentimento coletivo de que essa pode ser a chance perfeita para o Cruzeiro consolidar sua superioridade moral e esportiva em 2025. Mas há um detalhe que poucos perceberam. Pessoas próximas a Hulk confirmam que ele já teria recebido sondagens de outros clubes, inclusive do exterior. O atacante estaria balançado pela possibilidade de encerrar seu ciclo no Brasil e buscar novos desafios. Essa movimentação nos bastidores indica que a saída é mais do que uma possibilidade, é um cenário real, em estágio avançado de conversas. E caso isso se concretize antes do duelo contra o Cruzeiro, o impacto será gigantesco, tanto para o rival quanto para o futebol mineiro como um todo. A verdade é que o desgaste é inevitável. Hulk viveu o auge, conquistou títulos e marcou época, mas agora se vê diante de uma curva descendente que parece irreversível. A torcida começa a perder a paciência, a diretoria já não demonstra a mesma confiança, e o treinador argentino não faz questão de esconder seu descontentamento. Quando esses 3 fatores se combinam, o desfecho costuma ser apenas o fim de um ciclo. E, segundo informações de bastidores, esse fim pode chegar muito antes do que todos imaginam. Enquanto isso, o Cruzeiro segue seu trabalho silencioso e eficiente. O clube celeste, sob liderança de Pedro Lourenço, vive uma nova fase de prosperidade e planejamento. A estrutura na Toca da Raposa II foi aprimorada, o elenco é equilibrado e o projeto esportivo tem metas claras. Leonardo Jardim conta com o apoio total da diretoria e tem autonomia para moldar o elenco da forma que acredita ser ideal. Tudo isso cria um ambiente propício para que o Cruzeiro se firme como potência nacional novamente. E o clássico, independentemente da presença ou não de Hulk, promete ser mais um capítulo épico dessa rivalidade centenária. O Cruzeiro quer entrar em campo com a confiança de quem sabe o que representa, e com orgulho de uma camisa que voltou a inspirar respeito. Para o torcedor celeste, esse duelo é mais do que um jogo, é a oportunidade de reafirmar que o verdadeiro gigante de Minas voltou ao topo, e que a Raposa está pronta para ditar as regras do futebol mineiro e brasileiro novamente. Enquanto o Atlético vive incertezas e crises internas, o Cruzeiro trabalha em silêncio, com foco, disciplina e uma estratégia bem definida. E talvez seja justamente essa diferença de postura que explique o momento oposto que os dois clubes vivem. O Cruzeiro cresce, o rival desmorona. A Raposa brilha, o Galo apaga. E no futebol, todos sabemos, quando o emocional pesa, o resultado dentro de campo é apenas consequência. O torcedor do Cruzeiro sabe que o time está em um momento de virada. Leonardo Jardim conseguiu transformar desconfiança em esperança e o elenco, que antes sofria com oscilações, agora joga com consistência e personalidade. A cada rodada, o Cruzeiro se fortalece. A cada treino, o entrosamento aumenta. E a cada notícia vinda do rival, o torcedor celeste sente que o destino está reservando algo grandioso para o próximo clássico. Se Hulk realmente deixar o Atlético antes do confronto contra o Cruzeiro, o impacto simbólico será gigantesco. Será o retrato perfeito de uma virada de era em Minas Gerais. O fim de um ciclo de domínio alvinegro e o início de uma nova fase azul, liderada por um projeto sólido, estável e ambicioso. O Cruzeiro, que renasceu das cinzas, agora observa o rival desmoronar sob o peso das próprias escolhas. E isso, para a torcida celeste, tem um sabor especial.
Agora a pergunta que não quer calar, torcedor. Você acredita que Hulk realmente vai deixar o Atlético antes do clássico contra o Cruzeiro? Acha que essa crise pode beneficiar ainda mais a Raposa dentro de campo? Deixe aqui nos comentários a sua opinião e diga o que espera desse grande duelo. Aproveite também para se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar seu like, porque vem aí uma semana que pode ficar marcada para sempre na história do futebol mineiro.